Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir a nossa Bíblia. O tema da nossa campanha, né, irmãos? Porque hoje é o encerramento e aprove Deus a oportunidade e o privilégio de eu estar no encerramento desta campanha. Lucas, no capítulo 18, e eu quero somente ler o versículo 22. Lucas, capítulo 18, e o verso 22. Eu sei que já foi lido durante toda a campanha esse versículo, mas temos mais um pouquinho para aprender essa noite, amém? Amém, irmãos? Todos encontraram? O verso 22 diz assim: E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu estou muito feliz porque o Senhor me deu essa oportunidade novamente de estar aqui transmitindo a palavra do Senhor. Confesso para os irmãos que não é fácil, né? Como eu já disse aos irmãos, sou uma pessoa muito tímida. E para falar em público, é só a misericórdia de Deus. Que por mim, eu ficaria sentadinha no meu banco, quietinha, não viria para esse púlpito jamais. Mas quando o Senhor nos chama para fazer a obra do Senhor, não podemos dizer não, irmãos, porque o preço é alto a ser pago. E um dia o Senhor Jesus vai requerer de nossas mãos tudo aquilo que Ele colocou para nós fazer e não fizemos. Então, irmão, se você tem um chamado, não fique se escondendo atrás dos outros. Faça o que o Senhor tem mandado você fazer, amém? E já quero externar meus agradecimentos, primeiro a Deus, né, pelo privilégio de que agora, dia 24 de dezembro, completou-se um ano que nós estamos nessa cidade. Em janeiro agora vai fazer um ano que estamos congregando com os irmãos. Eu sou muito grata ao Senhor pela vida do nosso pastor Ademir, da irmã Josi, pelo acolhimento, né, irmãos? Porque eles nos receberam com tanto carinho, com tanto amor, e por isso nós estamos aqui. E não só por isso, porque amamos a Jesus. E nós queremos morar no céu. E para nós morar no céu, nós temos que fazer a vontade dEle. Amém? Então eu sou muito grata ao Senhor por tudo isso. E agradeço a cada irmão que tem orado a nosso favor. Não tem sido fácil esse ano. Mas aqui estamos. Para mais uma batalha, para mais uma guerra, né, irmãos? Vamos entrar em 2022. Não sabemos o que nos espera. Mas uma coisa eu sei, que eu quero ser fiel até a vinda de Jesus ou até a morte. Amém? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, esse versículo, eu sei que os irmãos, quem veio desde o começo da campanha, já ouviram muitos dos irmãos falando aqui, né, sobre o jovem rico. Um jovem que desde a sua infância, vamos dizer assim, ele ouviu os preceitos do Senhor, a lei de Moisés, né? Como um religioso. Assim como eu também fui criada dentro de um lar evangélico. E chegou um tempo que eu tive que tomar a minha decisão, né? De servir a Jesus, de aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador de minha vida. E assim esse jovem rico, ele certamente ele acompanhava Jesus no meio da multidão, né? Acompanhava Jesus, via que Jesus fazia os milagres, operava maravilhas no meio do povo. E certamente ele ficou com desejo de conhecer mais a Jesus. E chegou perto de Jesus e disse para Jesus que ele era bom. E Jesus disse para ele: bom é Deus, nosso Pai, né? Ele que é o bom. Eu não sou bom. E ele se acercou a Jesus
E como Jesus já conhecia o seu coração, e ele certamente queria ouvir outra coisa de Jesus, mas Jesus já conhecia o que ele queria dizer. E ali ele disse a Jesus: Jesus, eu já fiz tudo isso. Os 10 mandamentos para mim, eu já tirei de letra. Eu já fiz tudo isso que o Senhor está dizendo. Mas o Senhor não estava dizendo outra coisa para ele, a não ser olhando diretamente no seu coração. E por isso me chama muita atenção o versículo 22, ali da parte, no finalzinho da parte B já. Reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E quando Jesus falou isso ao jovem, ele se entristeceu, porque ele tinha muitos bens, a Bíblia nos conta. Muitos bens. Certamente ele era um fazendeiro nos dias de hoje, né? Vamos dizer assim. Tinha muitos bens e o entristeceu, porque ele não queria se desfazer do que ele tinha. Mas Jesus não estava dizendo para ele se desfazer dos seus bens, das suas riquezas. Mas o que Jesus estava querendo dizer, o primeiro preceito ele já pecou aqui. Ele diz que ele fez tudo, os 10 mandamentos ele seguiu na risca. Mas se nós analisarmos, o primeiro ele já errou, amar a Deus sobre todas as coisas. E o que ele estava amando mais? As suas riquezas. Porque quando Jesus disse a ele: vai, vende tudo que você tem, reparte para os pobres, ele se entristeceu. Se entristeceu porque o seu coração estava na riqueza. E hoje em dia, irmãos, não é diferente. Não é diferente. Muita gente, vamos colocar o exemplo de agora, nesse momento. Existem milhões e milhares de pessoas querendo fazer o voto da virada do ano, vestido branco, quem está na praia fazendo os 7 pulinhos, e todas essas coisas mais que os irmãos, quem se criou nesse mundo, sabe como é, que eu não vou saber dizer bem certinho para os irmãos, mas é o que eu ouço e vejo na televisão. E eles têm amado mais as coisas deste mundo. Se esquecem de buscar primeiramente o reino dos céus. Esquecem que só Jesus pode nos dar a vida eterna. E o que aconteceu com esse jovem é exatamente isso, irmãos. Ele não amou a Deus em primeiro lugar. Ele achava que ele amava a Deus acima de tudo. Mas ele não amava a Deus acima de tudo. Ele amava as suas riquezas. Porque a palavra do Senhor diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Não é pecado, irmãos, você ter riqueza, você ter bens nessa terra. Mas se torna pecado quando você coloca em primeiro lugar os seus bens, né? Esquece de vir adorar ao Senhor, de buscar a presença do Senhor. Irmãos, sem Jesus nós não somos nada. Nós não somos nada sem Jesus. Eu sempre costumo dizer que se com Jesus nós já sofremos, imagina sem Jesus. Irmãos, eu não consigo imaginar, os meus pensamentos não conseguem assimilar uma vida sem Jesus. Porque tudo, irmãos, que eu vou fazer, o que eu estou a fazer, eu estou pensando em Jesus. A primeira coisa, quando eu estou com problemas difíceis, eu penso em Jesus. E eu não consigo imaginar essas pessoas que vão às drogas, vão à prostituição, pensando que ali os seus problemas vão se resolver. E se afundam cada dia mais na perdição e no pecado. E nessa noite eu te faço uma pergunta, irmãos. O que te impede de seguir a Cristo? O que está impedindo seguir a Jesus?
ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus chamou os 12 discípulos, é para seguir a Ele, renunciar ao pecado. E eu estava essa semana conversando com a minha mãe, e eu estava dizendo assim: mãe, ela disse: o que você está fazendo, minha filha? Eu falei: eu estou estudando a palavra do Senhor. Enquanto as pessoas estavam ali se preparando para o Natal, fazendo as suas ceias de Natal, eu estava ali em contato com o Senhor, e eu disse para a mãe assim: às vezes a nossa carne quer falar mais alto, né? Você vê todo mundo ali festejando, preparando alguma coisa, e você pensa assim: meu Deus, mas o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo o melhor. Aí veio o Espírito Santo: você não está perdendo nada, você está adquirindo o melhor dessa terra. E eu louvei ao Senhor e agradeci a Deus, porque verdadeiramente, irmãos, é uma renúncia dia após dia. Para você vir à igreja, você tem que renunciar a tantas outras coisas, né? Às vezes o nosso cansaço quer falar mais alto. Mas uma coisa eu digo a vocês, irmãos, que quando nós alimentamos o nosso espírito, a nossa carne ela é mortificada. E se nós alimentarmos a nossa carne ela vai estar bem forte, e o espírito não vai poder vencer a carne. E como eu posso alimentar o espírito? Irmãos, existem muitas maneiras de alimentar o espírito. É vir à igreja, ler a palavra do Senhor, orar, jejuar, fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. E eu digo para vocês, irmãos, não é fácil, é difícil sim. E é por isso que Jesus diz: tome a tua cruz cada dia, não é uma vez por mês, nem uma vez por ano, é todos os dias, e siga-me. Siga-me. Por isso eu te pergunto mais uma vez: o que te impede seguir a Cristo? Será a doença? Será as finanças? Será o amor ao dinheiro? Irmãos, nada pode nos impedir. Lá em Romanos 38, capítulo 8, verso 35 diz: o que pode nos separar do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. São as nossas escolhas. Se você escolheu estar neste lugar, irmãos, e pensando assim: meu Deus, mas eu poderia estar lá juntamente com meus familiares, conversando, jogando conversa fora, fazer uma ceia bem legal. Mas você, irmãos, escolheu o melhor lugar de estar na presença do Senhor. Amém? É tão bom, irmãos, estar na presença do Senhor. Eu não consigo entender como é que as pessoas têm alguns que não gostam de estar na presença do Senhor. O meu maior anelo, a minha maior alegria é de estar na casa do Senhor, glorificando e exaltando o nome dEle, porque somente Ele é digno e merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, que fizeram a melhor escolha, renunciaram às coisas da carne e estão aqui pelo Espírito Santo de Deus, para se alimentar da palavra de Deus, para passar essa virada buscando a face do Senhor. Irmãos, nós não sabemos até quando a igreja vai estar aqui, mas eu digo aos irmãos, temos que aproveitar cada minuto, cada segundo de nossas vidas. Domingo passado não teve culto e parece que já faz 1 ano que eu não vim na igreja, né, irmãos? Mas porque o nosso espírito almeja, nossa alma almeja estar na presença do Senhor. E é tão maravilhoso poder sentir a presença do Senhor como já sentimos aqui neste lugar, porque aqui Ele se faz presente. E é do agrado do Senhor nós estarmos aqui. Irmãos, enquanto neste momento existem milhões de pessoas, neste momento já estão todos para lá de Bagdá, como diz, né? Pensando que vão satisfazer a carne, que vai dar alegria,
satisfação, mas não, irmãos. Com certeza, amanhã milhões de pessoas Satanás tem levado ao inferno, né? Quando amanhece o dia, a gente acaba recebendo a triste notícia de que milhões e milhares de pessoas perderam suas vidas em acidentes, em mortes, das piores maneiras. Nós temos que estar em constante oração, irmãos, porque a vinda do Senhor está mais próxima do que nós possamos imaginar. A Bíblia se cumpre cada dia. A cada momento eu vejo o cumprimento da palavra do Senhor. E eu convido os irmãos, que os irmãos estejam atentos, com o coração aberto, com a mente aberta, cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha falar aos vossos corações. Para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Para poder vencer, irmãos, todas as artimanhas e astúcias de Satanás. Porque Satanás não está brincando, irmãos. Ele está fazendo de tudo para que nós venhamos dormir, venhamos estar dispersos como aquelas 5 virgens loucas que estavam dormindo sem esperar o noivo. Que sejamos as prudentes, cheias do Espírito Santo de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. É bom ter riquezas? Sim, é bom. É muito bom. Mas a nossa maior riqueza está nos céus, né? Esse texto nos fala aqui que entra o quanto custa o amor de Deus. E esse jovem disse a Jesus no versículo 21, desde criança ele obedecia às leis, só que ele descumpriu a primeira, como eu já disse para os irmãos, que ele amou mais as coisas, os seus bens, do que a Deus. Se alguém vir a Jesus e não deixar pai, mãe, filhos, irmãos e a sua própria vida, não pode ser discípulo. Então existem as renúncias. Quantos eu vejo, irmãos? Eu tenho uma experiência muito grande assim de pessoas que aceitam a Jesus e no primeiro amor dizem: eu quero ser missionário, eu quero ser ganhador de almas, eu quero ir para o Japão, eu quero ir para a China, eu quero ir para a Nigéria, eu quero ir lá para a Argentina, quero ir para o Paraguai, eu quero fazer missão. Só que para ser missionário, irmãos, existem as renúncias. Assim como há 28 anos atrás, o meu pai renunciou tudo. E nós, tudo no auge da escola, deixamos o meu irmão mais velho deixou a faculdade para poder nós ir naquele lugar, ganhar almas ao Senhor. Não foi fácil. Confesso aos irmãos que ser missionário é renúncia todos os dias, né? Deixar pai, deixar mãe, deixar filhos para fazer a obra do Senhor. Por isso que muitos hoje em dia, irmãos, não querem mais ser obreiros, não querem mais ser pastores, não querem mais ser missionários. Porque eu estava ali conversando com os meus pais e eu disse: mãe, vocês não vão vir para cá, vocês não vão viajar? Não, minha filha, nós não podemos deixar a igreja, né? Porque se nós deixar a igreja, os irmãos vão ir para outros lugares e não vão cultuar ao Senhor. E nós temos que cuidar daquilo que o Senhor deixou em nossas mãos. Porque vai existir um dia, irmãos, que Deus vai requerer de tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Tudo o Senhor vai requerer. Por isso eu digo aos irmãos que façamos as coisas de Deus com amor. Vamos se empenhar em fazer a obra do Senhor. Vamos renunciar ao mundo, irmãos. Vamos renunciar tudo aquilo que Ele nos oferece. Parece lindo e maravilhoso. Mas o fim dele pode ser a perdição. E o caminho estreito nos leva à vida eterna. É por isso que eu convido os irmãos nesta noite, para que os irmãos venham se empenhar em fazer a obra do Senhor. Não se entristecer como esse jovem fez.
mas se alegrar na presença do Senhor. Eu sei que cada um dos irmãos estão aqui com desejo, com vontade de servir a Deus com fidelidade. E quando nós nos colocamos na presença do Senhor, tudo se torna mais difícil. Mas com Jesus no barco, tudo vai bem. A tempestade se acalma e você pode continuar servindo ao Senhor com alegria e bonança e paz. Amém? O alto preço de ser que devemos cuidadosamente ser calculado, porque Cristo precisa vir em nós em primeiro lugar em nossas vidas. E também devemos estar dispostos a enfrentar o sofrimento. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, disse Jesus, não pode ser discípulo. Em outra versão diz assim: não pode ser os meus seguidores se não estiver pronto para morrer. Como eu vou morrer e me acompanhar? O Evangelho é cruz e sofrimento. Levar a cruz todos os dias. Os discípulos de Jesus sempre ordenaram uma travessia. Ninguém será discípulo do Senhor se não estiver disposto a olhar adiante. Empreender caminhadas, enfrentar seus próprios medos e romper com uma paralisia e ousar e negar-se todos os dias. A coisa que nos falta, que faltou a esse jovem, foi amar a Deus sobre todas as coisas. Ele preferiu a riqueza deste mundo. Irmãos, nós, quando aceitamos a Jesus, entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, nós pegamos uma cruz. A cruz do Evangelho é sofrimento, todos os dias. Eu sempre digo assim, que quando a gente pensa que vence uma luta, vem outra mais grande. É como se for aquelas ondas do mar, que quando você pensa que você se livrou de uma, vem uma mais forte. A vida do crente é assim, irmãos. A vida do crente é sofrimento, é cruz. Mas no meio do sofrimento existe a bonança e a paz e a alegria que o Senhor nos proporciona todos os dias. Amém? O custo do desapego. Hoje em dia vivemos um tempo em que nós estamos muito apegados com as coisas materiais. E até mesmo com as coisas, outras coisas, né, irmãos? Às vezes com os filhos, né? Como eu já disse, que muitos desistem de ser missionários ou pastores para não deixar os seus filhos. Porque eu não vou em outra cidade, eu não vou abandonar meus filhos, eu não quero sair de perto deles porque eu vou sentir saudade, eu vou sentir isso, vou sentir aquilo. Então eu não estou disposto a pagar esse preço. Muitos, infelizmente, têm feito isso, irmãos. Mas se o Senhor te chamou, ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Espírito Santo. Faça a obra do Senhor. Porque, como eu já disse, um dia o Senhor vai requerer de nossas mãos aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para fazer. Amém? Vem para Jesus, mas o velho homem continua ali. Tem o seu pecado como estimação. Eu estava olhando, irmãos, e analisando. Eu não sei se os irmãos viram, né? Quem segue as internet, os Facebook, os irmãos vão ver. Esses famosos, esses cantores que aceitam a Jesus e estão lá, só que eles não querem largar a fama, não querem largar o dinheiro, porque quem canta para o mundo, irmãos, ganha muito dinheiro. Os irmãos sabem disso. E eles querem seguir a Jesus, mas não querem renunciar tudo aquilo que o mundo oferece. E quando a palavra do Senhor vem a debater em nossa frente, eles dizem assim: mas os crentes não têm amor. Jesus é amor, sim, Jesus é amor, mas Ele também é justiça. Por quê, irmãos? Porque eles querem esconder os seus pecados, né? Atrás
do amor que Jesus tem. Sim, Jesus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E aí eles vêm e dizem, não, mas Jesus é amor. Para não deixarem os seus pecados, tem como estimação os seus pecados. E não alimenta o espírito, mas sim a carne. Como eu já disse, eles não querem alimentar o espírito, somente a carne. Fazendo a vontade da carne. Como eu sempre digo, a carne é cara de pau, irmãos. Se você não estiver na presença do Senhor, não buscar a presença dEle em jejum, em oração, vindo à igreja, buscando a presença do Senhor, a carne ela quer falar mais alto. Né, irmãos? Os irmãos sabem disso. E nós somos seres humanos, estamos todos os dias tentando nos limpar pelo sangue de Jesus. E aí na igreja existe muita necessidade de pessoas comprometidas com o Evangelho, que sejam discípulos de Jesus, não seguidores, mais um na multidão. Porque quando Jesus estava aqui na terra, pregando o Evangelho, curando os enfermos, existiam milhões e milhares de pessoas que somente o seguiam de longe, né? Por quê, irmãos? Pelas coisas que ele dava para as pessoas, pelos alimentos que ele multiplicava, pelas curas, pelas maravilhas que Jesus fazia. Irmãos, nós temos que seguir a Jesus não pelo que ele dá, mas pelo que ele é em nossas vidas. Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, temos que nos comprometer ao Evangelho de Cristo. Que sejamos discípulos, não mais um na multidão. E nos envolver de corpo e alma na obra do Senhor. Se somos discípulos dele, né? Se queremos ser discípulos, temos que sim nos envolver de corpo, alma e espírito. Se nós amar a Deus em primeiro lugar e deixar que Jesus governe as nossas vidas, todos os dias nós levar a nossa cruz sem olhar para trás. Por certo que as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 18. Irmãos, não se compara a glória do Senhor, que está preparado para todos aqueles que o servem e sejam fiéis até a morte. Não tem como comparar a glória vindoura, irmãos. Então eu digo para os irmãos, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor, ser discípulo, seguir a Cristo. Porque é isso os mandamentos de Jesus, seguir a Ele, ser como Cristo. Fazer a vontade de Jesus. Ter a mente de Cristo. Porque se você ter a mente de Cristo, irmãos, as coisas deste mundo nada mais vai nos importar. Somente as almas. E isso sim nos importa. Para ganhar, para juntamente morar no céu conosco. Amém? Jesus mesmo diz em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Se você ser fiel até a morte, Ele mesmo nos dará a coroa da vida. Então nós temos sim recompensa, irmãos. Temos recompensa se nós sermos fiéis ao Senhor até a morte. E todos um dia vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Muitos serão recompensados e outros serão punidos por suas más escolhas. Você escolheu seguir a Cristo nessa noite? Ou você está escolhendo fazer a vontade da carne? Eu deixo essa pergunta, irmãos, para a meditação de cada um dos irmãos. Seguir a Cristo não é somente vir à igreja nos dias de culto. Seguir a Cristo é renunciar e levar a nossa cruz todos os dias. Todos os dias. Não é uma vez por mês, nem uma vez por ano. O Evangelho de Cristo sim é sofrimento, mas teremos recompensa para tudo isso. Por isso vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena seguir a Cristo. Vale a pena
ser fiel ao Senhor Jesus. Fica claro que todos os que responderem o chamado de Deus e seguir, receberão não somente a vida eterna, mas também as incontáveis recompensas. Amém, irmãos? Não somente a vida eterna receberemos, mas as incontáveis recompensas. Uma vez eu ouvi uma irmã dizer assim: irmãos, eu quero ir no céu, nem que seja para ser o tapete dos céus, mas eu não quero ficar nesse mundo. Mas se você fazer a obra do Senhor, ser fiel ao Senhor, você vai ter recompensa. Além da vida eterna, você vai ter recompensa lá nos céus. E quem é que não gosta de receber um presente, né, irmãos? Imagina de Deus, de Jesus, o próprio Jesus entregando um presente para nós. Eu fico imaginando, irmãos, quão glorioso será aquele dia. Já pararam para imaginar, irmãos, quão glorioso será aquele dia em que o Senhor vem nos coroar? Irmãos, esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Este mundo só tem tristeza, este mundo só tem coisas terríveis, né, irmãos? E por que não seguir a Cristo com fidelidade, com amor, com alegria, com amor no coração? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Jesus, agradecer a Jesus pela sua morte lá naquela cruz. Foi tão terrível aquilo que Jesus passou por nós. Era para nós passar tudo aquilo. Mas por amor ao mundo inteiro, Ele resolveu dar a sua própria vida para que eu e você hoje tivéssemos a oportunidade de segui-lo e de fazer a sua vontade. Hoje é o dia de nós começar. Irmãos, daqui umas horas, vamos encerrar 2021. Começaremos um novo ano. E as pessoas, em geral, até eu mesmo, têm um costume de dizer assim, né? Vai começar o novo ano e eu vou fazer tudo diferente, né? Algumas irmãs vai dizer assim, eu vou fazer um bom regime de tudo, depois que tudo isso passar, né? E ali por diante, começamos a fazer a promessa, né? Mas nenhuma dessas, às vezes, se cumpre, né? Mas que nesta noite, venhamos fazer uma promessa de ser fiel até a morte em Jesus Cristo. Né, irmãos? Porque a melhor coisa é estar na presença do Senhor. Tudo isso vai passar, mas a vida eterna está aí. Para onde irá a tua alma, se o Senhor te chamar neste momento? Quantos não vão chegar ao 2022? Quantos neste momento vão ficar no 2021? Né? Mas se o Senhor me chamar, amém. Quero subir para a eternidade com Cristo, para gozar aquilo que o Senhor tem preparado para os fiéis. Amém? Porque foi para isso que eu aceitei ao meu Jesus. Que eu estou servindo ao Senhor, renunciando às coisas deste mundo, renunciando às coisas da carne, para que meu espírito esteja cheio e está em contato com o Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje é o dia de começarmos a seguir verdadeiramente, ser discípulos de Jesus da maneira que Ele quer. As nossas vitórias estão diretamente ligadas na nossa obediência. Por que Adão e Eva foi expulso do jardim do Éden? Pela sua desobediência. Eles foram desobedientes à voz de Deus. E muitos perecem por ser desobedientes. Se você ouviu a voz do Senhor, se você tem um chamado na presença do Senhor, não diga não ao Senhor. Se coloque na presença do Senhor de corpo e alma e em espírito. Seja obediente à voz do Senhor, que Ele te recompensará por tudo o que tens feito na sua presença. Amém? Não sejamos como um jovem rico, que tendo seu coração ligado às coisas deste mundo, preferiu não seguir a Jesus.
Sigamos a Jesus não pelo que Ele nos dá, como eu já disse, mas porque Ele é o nosso Deus. E que sejamos obedientes à palavra do Senhor, porque Ele é a nossa bússola, que nos conduzirá à eternidade. Somente Ele, somente Jesus, pode nos conduzir à vida eterna. E eu te pergunto mais uma vez, o que te impede em seguir a Cristo? Alguma coisa está impedindo servir a Cristo, de segui-lo como um discípulo de Cristo? Irmãos, neste momento, existe pessoas, missionários, pastores, que estão sendo torturados por causa do Evangelho. Não é na Bíblia, não. Na Bíblia está escrito diante dos mártires, mas eu estou dizendo em pleno século 21, em 2021, irmãos. Lá na Coreia do Norte, lá na China, estão missionários, pastores, presos por pregar o Evangelho, por pregar a palavra do Senhor. E o Brasil é um país laico, né, irmãos, que nós temos a liberdade de servir a Cristo, de andar com a Bíblia debaixo dos braços, apesar que, infelizmente, a gente quase já não vê mais isso, né? Porque antigamente a gente via muito isso, porque os irmãos, a maioria não tinha carro, né? Andavam a pé. E a gente via muitos irmãos indo longe para congregar com as Bíblias debaixo dos braços. Hoje em dia, a maioria dos irmãos, pela misericórdia de Deus, tem os seus carros, seus veículos, e a gente já não pode mais ver isso. Mas, orem, irmãos, por esses pastores e missionários que renunciaram tudo por causa do Evangelho e estão sendo torturados e até mesmo mortos por causa do Evangelho de Cristo. Será que você teria coragem de entregar a sua vida à morte por causa do Evangelho de Cristo? Será, irmãos, que você teria essa coragem? Eu te deixo essa pergunta e responda para você mesmo nessa noite. Que fique para a meditação dos irmãos. Né? 2021 foi difícil para muitos, sim. Houve muitas perdas, sim. Eu mesmo, da minha família, tive muitas perdas. Mas eu creio que todos esses que se foram, eles estavam firmados em Cristo Jesus. E um dia eu creio que eu o verei novamente, lá nos céus, né? Porque eu creio que eles já nos esperam lá, para um dia nos reencontrarmos. Porque eu sei muito bem que se nós sermos fiéis até a morte, nós vamos receber a vida eterna. Amém? Mas para isso temos que ser fiéis a Ele. Seguir a Cristo, custe o que custar, doa quem doer. Está doendo, mas vamos seguir a Cristo. Está sofrendo, vamos seguir a Cristo. Está faltando alimento em casa, vamos seguir a Cristo. Está faltando dinheiro em casa, vamos seguir a Cristo. Não vamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Vamos só olhar para Jesus, que é nosso autor e consumador de nossa fé. Irmão, se você está com pouca fé, peça ao Senhor Jesus. Ele te dará fé para continuar. Porque se esse 2021 estava difícil, eu creio, irmão, segundo a Bíblia, que vai ser mais difícil ainda. O cerco vai se fechar. Mas, se estamos em Cristo Jesus, não haverá nada que nos vai impedir de segui-lo. Amém? Eu sou agradecida ao Senhor pelo privilégio que Ele nos deu, de estar na sua presença. Eu fico assim pensando, irmãos, hoje à tarde eu estava ali meditando, ouvindo os foguetes, né? As pessoas soltando os foguetes, pensando assim comigo: Jesus, obrigado. Graças te dou por eu ser tua filha, por ser tua serva. Porque certamente se eu não te conhecesse, se eu não te servisse, com certeza eu estaria de cara cheia neste momento. Quem sabe lá Deus, aonde estaria eu? Mas pela tua misericórdia o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou e eu estou aqui na tua presença. Obrigado, Jesus. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem me dado, tem me feito. Eu sou grata ao Senhor pela vida dos meus filhos, eu sou grata a Deus pela vida do meu esposo.
Meu filho mais novo não está aqui porque eles viajaram, mas eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor deu grande livramento na vida do meu filho. Não era mais para ele estar aqui, mas o Senhor livrou da morte. Satanás tinha preparado um laço para ele, pensando ele que era tudo lindo, maravilhoso. Ele caiu no laço que Satanás tinha armado para ele, mas o Senhor não permitiu que Satanás o levasse, não que tirasse a sua alma e levasse para o inferno. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor o libertou, o salvou, e deu uma esposa para ele. Ele se reconciliou neste lugar, está como membro, e eu sou grata ao Senhor por tudo isso. Somente o Senhor pode fazer. Então, irmãos, não se desanime se você está orando para os seus filhos, para os seus familiares, e ainda nada aconteceu, e você diz, meu Deus, mas não acontece com o irmão, com o fulano lá, acontece comigo não. Mas continue firme, irmãos, orando, buscando ao Senhor, que você vai ver grandes obras que o Senhor vai fazer na tua vida. Irmãos, não se entristeça por algo. Irmãos, eu não vou mais na igreja porque fulano, beltrano me falou mal, olhou feio para mim. Não se entristeça com isso, irmãos. Tudo isso vai passar. Se preocupe com a tua vida, com a tua alma. Se preocupe com o que você vai apresentar a Jesus. Sirva ao Senhor com alegria. Não venha à igreja somente para ser mais um na multidão, mas para ser um discípulo verdadeiro de Jesus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. É isso que o Senhor procura cada um de nossas vidas nesta noite. Então, que nós possamos seguir a Jesus com alegria, com amor, com obediência, como eu disse. Porque as tempestades sim vai vir, mas temos que estar seguros nos braços de Jesus. Amém? Quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Quem tem Jesus tem a maior riqueza que um homem pode ter. O mundo pode oferecer tudo, mas não oferece a maior riqueza, que é a vida eterna. É estar na presença do Senhor, a alegria de servir ao Senhor Jesus. Eu quero chegar diante do Senhor e dizer a Ele, valeu a pena. Que você nessa noite possa dizer a mesma coisa, irmãos. Vale a pena seguir ao Senhor. Vale a pena sofrer por Jesus. Amém? Glorificado e exaltado o nome de Jesus. Eu glorifico ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Eu agradeço aos irmãos pelo acolhimento que os irmãos nos deram. Pelo carinho que cada um dos irmãos deu para nós, né? Como eu disse, sempre eu digo para os irmãos, tem aqueles irmãos que é mais chegado, que nos, assim, que vem com mais sorriso, que conversa com nós e ali vai, né, irmãos? Mas isso é assim mesmo, não significa que eu não gosto de fulano e nem de ciclano, não, irmãos, eu amo a todos. Amo a todos no Senhor Jesus e eu sou grata por esta igreja, pelo acolhimento que os irmãos nos deram com tanto amor e com tanto carinho. E eu só agradeço ao Senhor por tudo isso que Ele tem nos dado, por tudo que Ele nos tem feito. Porque nós chegamos no ano passado tão machucado, né? Com tantas provações, com tantas lutas que passamos. Estávamos totalmente machucados, mas chegamos aqui, o Senhor